Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Física Moderna 2. Hoje é nossa aula de número 20 da terceira unidade. Será uma aula bem curtinha, porque não dá, eu preferi fazer ela separado das outras, porque é um conteúdo assim de extrema importância, apesar de ter sido tratado com uma parte pequena do conteúdo. Mas é um princípio extremamente importante na física moderna, que é o princípio da exclusão de Pauli. Ele é muito usado na química. Se vocês lembrarem da estrutura atômica que se estuda no curso de química do ensino médio, se cita esse princípio da exclusão. Então a gente vai discutir esse princípio do ponto de vista da mecânica de Schrödinger, da mecânica quântica, certo? Então me acompanhem. E vamos lá para a aula de hoje, princípio da exclusão de Pauli. Muito bem, esse princípio ele foi enunciado em 1925, veja como é recente. Provavelmente vocês vão ouvir falar no centenário do princípio da exclusão de Pauli em 2025, que está perto. Então ele foi anunciado em 1925 pelo físico austríaco Wolfgang Ernst Pauli. Aqui está a imagem, uma fotografia dele. Em 25 provavelmente já tinham fotografias, então veja que isso é uma fotografia real, retirada da internet. E dizia mais ou menos o seguinte, não é exatamente, o texto não é exatamente esse, mas a ideia é essa. Em um átomo multieletrônico, ou seja, que tem mais de um elétron, dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico. Dois ou mais elétrons, na verdade, era para ter complementado aqui. Dois ou mais elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico, ou seja, ele não pode ter, dois elétrons não podem ter os mesmos conjuntos de números quânticos que a gente vem estudando, aqueles quatro, certo? Eles podem diferenciar em apenas um deles, mas os quatro iguais não podem acontecer para dois elétrons ou mais no mesmo átomo, tá certo? Então esse é o princípio de Pauli. É o princípio da exclusão, por isso que se chama princípio da exclusão, porque você está excluindo possibilidades de estado quântico para os elétrons de um átomo multieletrônico. Vamos entender esse princípio através da teoria que a gente vem estudando em Física Moderna 2. Na aula passada falamos sobre a função de onda simétrica e antissimétrica, que eram duas possibilidades de função de onda para respeitar o princípio da indistinguibilidade dos átomos, dos elétrons. E aqui no caso eu tenho duas possibilidades, que é a função de onda simétrica e a função de onda antissimétrica. E essa aqui é a função de onda antissimétrica, lembrando que 1 e 2 são coordenadas do átomo 1, do elétron 1 e do elétron 2, e alfa e beta são os estados quânticos desses elétrons. Então, se eu pegar essa função de onda antissimétrica e aplicar lá o caso em que dois elétrons ocupam o mesmo estado quântico alfa, então imagine aqui, dois elétrons no mesmo estado alfa, então se eu substituir o beta por alfa, eu vou ter essa função de onda aqui. E notem que os dois termos dentro do colchetes eles se igualam e essa função de onda ela vai se anular. Então, aquela escolha daquelas funções de onda que respeitam indistinguibilidade dos elétrons, elas estão de certa forma coerentes com o princípio da exclusão de Pauli, porque elas mostram que se o elétron, se a partícula ela obedece a uma função de onda antissimétrica, então de fato ela não pode ocupar o mesmo estado quântico, porque essa função de onda ela se anula, tá? Então de fato isso foi verificado experimentalmente através de estudo de estados energéticos de elétrons, e verificou-se basicamente que as partículas que obedecem o princípio da exclusão de Pauli, elas possuem função de onda antissimétrica, como eu falei. Isso se aplica a elétrons, a prótons, nêutrons, pósitrons e algumas outras partículas.
Essas partículas, elas apresentam um spin semi-inteiro, e o exemplo mais claro disso é o spin do elétron, que é meio, não é um spin inteiro, é um spin semi-inteiro, ele vale meio. Então toda partícula quântica que vocês ouvirem falar a partir de hoje, que tem um spin semi-inteiro, ou seja, meio, 3 meios, 5 meios, qualquer valor que não seja inteiro, é uma essa partícula ela obedece uma função de onda antissimétrica e, consequentemente, ela segue o princípio da exclusão de Pauli. Além disso, a esse tipo de partícula dá-se o nome de férmions. Talvez você já tenha ouvido falar nos férmions. Os férmions é uma categoria de partículas quânticas que obedece o princípio da exclusão de Pauli, e por conta disso eles possuem uma representação através de uma função de onda antissimétrica e possuem spins semi-inteiros. Em mecânica estatística, que é uma disciplina do curso de bacharelado, é uma área de pesquisa da física, existe toda uma estatística de férmions para se estudar comportamento de elétrons e de prótons e qualquer partícula que seja um férmion, né? Essa estatística é chamada de estatística de Fermi-Dirac, é a estatística dos férmions. Muito bem, agora as partículas que não obedecem o princípio da exclusão de Pauli, elas não seguem, elas não são representadas por uma função de onda antissimétrica, e sim por uma função de onda simétrica, e aí não tem problema. Nesse caso eu tenho fótons, meson, pi e algumas outras partículas, aqui são só exemplos. Os fótons são talvez os principais deles, são partículas de spin inteiro, que é a segunda característica. Então, as partículas que não obedecem o princípio da exclusão de Pauli, elas possuem um spin inteiro e são chamadas de bósons. Então, vejam que a mecânica estatística ela cria dois grupos de partículas, os férmions e os bósons. Férmions seguem são representadas por uma função de onda antissimétrica e os bósons por função de onda simétrica. Os férmions têm spin semi-inteiro e seguem o princípio da exclusão de Pauli, enquanto que os bósons têm spin inteiro e não seguem o princípio da exclusão de Pauli. Por conta disso, ele tem uma estatística, se for tratar em termos de mecânica estatística, que é diferente dos férmions. Existe uma estatística dos bósons que é chamada de a estatística de Bose-Einstein. Inclusive, a história do condensado de Bose-Einstein vem daí. É uma teoria que é extraída da mecânica estatística de Bose-Einstein, que é uma estatística feita em cima dos bósons. Porque bósons, como não existe o princípio da exclusão de Pauli, então eu posso ter todos os bósons, todas as partículas no mesmo estado. E isso gera uma outra estatística completamente diferente. Certo? Bom, é basicamente isso, como eu falei, uma aula bem rápida, só para poder elucidar esse princípio da exclusão de Pauli. É um princípio extremamente importante, por isso que eu resolvi botar numa aula separada dos outros, e para que vocês compreendam bem ele, né? Espero que vocês tentem estudar um pouco no livro também, mais sobre esse princípio. E qualquer dúvida, poste lá na plataforma, certo, gente? E estamos aí para o que der e vier. Beleza? Então, isso aí, até a próxima aí. Fui!